Estamos no episódio 2 aqui do nosso bate-papo de controller, onde nós vamos falar o que faz a controladoria jurídica, ali abordando as responsabilidades e atribuições desse setor. Mas antes, se você não viu o episódio 1 ainda, te recomendo que volte, veja lá aquele vídeo, é um vídeo falando sobre o que é uma controladoria, ali é a base para você entender a continuidade aqui nesse vídeo. E vamos agora falar sobre as atribuições, o que faz esse setor. Episódio 2, o que faz esse setor da controladoria jurídica. Aqui eu trouxe para você uma visão sobre a responsabilidade de uma controladoria, sobre a importância de se ter esse setor, sobre o que de fato ela entrega. Então a controladoria, ela faz o quê? Ela é um setor que está na operação jurídica, onde ela é responsável por toda a gestão da produção ou daquela operação jurídica. Ou seja, uma operação jurídica é a tríade de pessoas, de procedimentos internos e de ferramentas. Essa tríade se chama operação jurídica, ou mesmo produção jurídica, que é um time que produz, que tem um entregável no final. E a controladoria está aqui. Então, todo time jurídico que você vê no escritório ou vê no departamento, aquele time precisa ser coordenado na sua operação. E quem faz essa coordenação é a controladoria. Então, ela é responsável por essa gestão da operação. A controladoria não tem uma visão somente de setor. E só da controladoria. Não existe, porque a controladoria, ela reflete em toda aquela produção, em toda aquela gestão. Então, por isso que eu coloco o primeiro ponto aqui para você, é essa gestão da produção. Outra responsabilidade é o controle de atividades internas de todo o time. A controladoria, como eu falei, tudo entra pela controladoria e tudo deve finalizar por uma controladoria. Porque tudo que entra no escritório ou no departamento, entra por ela, faz a gestão, faz o controle, cadastra o processo, demanda, prazo e dali faz o direcionamento. Com essa atividade implementada, ela consegue fazer o seu controle das atividades internas. Então, ela não cuida somente das suas demandas, e sim de todo o time daquela operação jurídica. Ela tem uma visão macro ali de todo mundo. E aí ela faz esse controle de todas as demandas. Por essa razão, enfatizo novamente que é de extrema importância entender que tudo que entra dentro da empresa passa pela controladoria e tudo que finaliza também. Quando eu falo tudo que entra, eu digo assim, fez o fechamento de um contrato ou chegou uma nova demanda, manda para a controladoria assume, faz o cadastro, faz o cadastro do processo, o cadastro do caso, o cadastro do cliente, faz toda a informação dentro do sistema interno, dali certifica o que vai ser feito, registra o prazo de acordo com o encadeamento de tarefas, fez todo esse registro, direciona para o time interno, para quem é responsável, e a partir dali se tem o desenvolvimento daquela demanda. E aí, tudo que chega por meio de publicação, intimação, processual, passa pela controladoria, até o ponto de agendar prazo, fazer os cumprimentos, até a finalização do processo. Aí, quando o processo finaliza, a controladoria, por meio da publicação, tem a ciência, faz o direcionamento correto de acordo com o fluxo interno, faz o registro, faz o arquivamento do processo, se comunica com as áreas correlacionadas, como financeiro e demais áreas que ele precisa comunicar, mas ali toda essa esteira, a controladoria, ela participa. Então, por essa razão, ela consegue fazer esse controle. Passando para o ponto 3. Organização e divisão das tarefas de todos os profissionais. Quando você tem uma controladoria, o ponto principal aqui é você ter uma estrutura interna muito bem definida, muito bem organizada. Ou seja, a sua produção jurídica, ela deve ser dividida ou por setores, ou os processos devem ser divididos por advogados responsáveis, ou mesmo você pode dividir a sua carteira por matéria. Então, essa divisão, ela é feita ali em conjunto, mas quem assume é a controladoria, e com essa divisão ela consegue fazer uma organização e uma divisão eficiente das tarefas. Ou seja, quando eu tenho uma organização interna por setor, por advogado, quando chega uma demanda na controladoria, ela já sabe para quem vai direcionar. Já há uma clara
clareza, já há um direcionamento correto sobre as demandas, o como elas serão executadas. E quando tem essa organização, você tem uma agilidade. Eu coloco como uma automação, uma agilidade nos entregáveis, porque chega na controladoria, ela já distribui. Não tem aquele gap que eu chamo de ficar perguntando para quem vai, tá parada aquela demanda, não sabe para quem direciona, e isso acaba que trava a operação. E quando você tem essa clareza da divisão, a controladoria já faz essa pulsão dos prazos que eu chamo. O quarto ponto, divisão interna da carteira. Esse ponto 3 e 4 que eu coloquei para você, eles andam em conjunto. Você tem que dividir internamente a carteira, as responsabilidades e atribuições dos profissionais, para que você consiga posteriormente fazer uma organização e divisão eficiente. E isso a controladoria está envolvida. O que mais é de responsabilidade? Assegurar que todos os prazos serão realizados e serão realizados de forma correta por meio de um controle de prazo, faz gestão das informações processuais, faz gestão da produtividade da equipe, também faz gestão dos arquivos internos, traça sempre melhoria contínua para a operação, seja em procedimento, seja numa automação ou numa IA, em alguma tecnologia do mercado. Então, também é uma missão da controladoria jurídica estar de olho no mercado, certificando as oportunidades que tem lá, o que vocês podem implementar internamente. Ou mesmo, você tem uma dor interna que precisa ser melhorada ou automatizada, e aí a controladoria tem essa missão de olhar para o mercado e ver a melhor solução para vocês aí no escritório ou no departamento. Aí eu coloquei também que ela faz a gestão da qualidade interna. A controladoria, ela não é só um setor de controle, é a sua atividade, assim, principal, que eu coloco como o coração do que ela tem que fazer. É o controle, tudo que entra, tudo que finaliza, passa por ela controla, ela gerencia, mas também ela garante a qualidade dos entregáveis, a qualidade do prazo que foi entregue, a qualidade da entrega de um relatório, a qualidade dos trabalhos que são executados. E eu vou dar um exemplo de qualidade aqui, que vou falar aqui como que atuo nessa parte da gestão operacional. Recentemente, a gente às vezes tem um caso de um advogado fazer um peticionamento no processo sem ter aquele padrão de qualidade, ou seja, fez um peticionamento sem estar na petição padrão do escritório, sem o endereçamento correto, ou sem o nome das partes. E se isso acontece, a controladoria ela também tem essa missão de ver isso na hora que vai fazer o protocolo, ou na hora mesmo que ela vai fazer uma auditoria, uma conferência, ela certifica aquilo se foi feito de forma correta ou não foi feito. Então, quando está fora do padrão de qualidade do escritório, seja uma petição padrão, seja algum envio, algum relatório, algum entregável interno de vocês, que vocês têm um padrão, a controladoria acompanha e faz essa auditoria para checar se aquela qualidade que deve ser entregue, se ela foi feita, ou se mesmo não foi feita, ali tem a auditoria, tem essa sinalização de que houve um erro, e ali tem uns mecanismos posteriores, ou seja, tem as medidas, tem as consequências em razão desse não atendimento do padrão interno do escritório ou do departamento. Então, quem tem essa missão também de fazer esse acompanhamento é a controladoria. Aqui eu mostrei para você a responsabilidade que uma controladoria tem. Ela é responsável por tudo isso, mas você deve estar se perguntando, Priscila, ok, ela é responsável por isso, mas de que forma a controladoria executa essas responsabilidades? E agora que a gente vai para as atribuições de uma controladoria jurídica. E aí, quando eu coloco controladoria, pode ser a atribuição de um controller, caso ele atue sozinho em uma controladoria, pode ser uma atribuição mesmo do time da controladoria. Então, essas atribuições podem estar divididas internamente no time. Mas voltando aqui, o que faz uma controladoria? Aqui eu vou te mostrar as atribuições de uma controladoria jurídica. A controladoria faz leitura de publicação, agendamento de prazo, controle de prazo, emissão de guia de custas, cadastro de processos, complementação de dados no sistema interno, diligências nas varas, nos cartórios e afins, contratação de correspondentes, subsídios, solicitação de pagamentos, alimentação do sistema do cliente empresarial. Isso daqui algumas controladorias têm e outras não. Lembrando, vou até fazer um adendo aqui antes de eu continuar a nossa leitura, para te falar que todas essas atribuições de uma controladoria, pode ser que alguma delas, né, desse rol,
pode ser que você não faça, porque não é uma realidade. Aqui eu trouxe para você todas as possibilidades que envolvem as atribuições de uma controladoria. Então aqui você vai ver coisas que você pode estar pensando, Pri, mas eu não faço isso, ou não sabia. Então aqui tem toda essa ideia. Pode ser que você faça menos do que essa lista, ou tem atribuição que não está aqui que você execute também. A ideia central é entender o que operação é controladoria, o que é técnica é advogado. Tendo a clareza do que é operação e técnica, você consegue fazer essa divisão muito bem feita do que é da controladoria e do que não é. Tudo bem? Continuando a nossa leitura. Então aqui, protocolos em geral também é uma responsabilidade da controladoria. Contato com cliente pessoa física também mas depende da sua estrutura interna organizacional. Mas em suma, dependendo da estrutura, fica com a controladoria também. Habilitação processual, juntada de subestabelecimento, leitura de ata, emissão de relatórios, auditoria do sistema interno, gestão dos arquivos internos do escritório do departamento, ou seja, o diretório de arquivos que vocês possuem, seja ele um sistema, ou seja ele algo interno como Drive ou algum servidor interno de vocês, independente de onde seja, a responsabilidade por fazer esse gerenciamento é da controladoria jurídica. Gestão das ferramentas, auditorias internas, atua em projetos complementares também. A controladoria ali, ela participa de alguns projetos, principalmente se for relacionados à melhoria da rotina do trabalho, né, de todo o time, seja alguma automação, alguma IA que vai ser implementada. A controladoria também tem essa missão internamente. Bem como eu falei para vocês, vai em busca de novas soluções do mercado para se aplicar na sua rotina interna. Então, essas são algumas das atribuições de uma controladoria. E aí, pegando esse gancho, vamos entender agora o que a controladoria não faz. Ou seja, Pri, a controladoria não faz de jeito nenhum audiência e sustentação oral. Aqui eu coloco controladoria, você pode fazer a leitura que seja o controlador jurídico ou o time de uma controladoria. Porque aqui são pessoas que executam. Então, audiência e sustentação oral não é a controladoria. Peticionamento nos processos, por mais simples que seja, também não é controladoria. Estratégia de processo, despacho em processos e orientação técnica, seja com colega ou seja com cliente, também não é a controladoria. Ou seja, isso não é de responsabilidade desse setor. Recapitulando, essas são as atribuições de uma controladoria e isso é a responsabilidade dela, que ela precisa fazer, que ela precisa entregar ali no escritório ou no departamento jurídico. A controladoria, ela tem essa missão de ser um setor operacional, mas também muito estratégico. Ela atua muito nesses dois viés. E, claro, vai depender muito do perfil da sua controladoria. Nós temos a controladoria de pequeno, de médio e de grande porte. A depender desse perfil de controladoria, são algumas responsabilidades que você assume. E o controller também. Vou dar um exemplo aqui prático. Quando é um escritório de pequeno porte ou uma controladoria de pequeno porte, o controller geralmente ele atua sozinho. E quando a sua atuação ela é solo, ele assume todas essas atribuições de maneira só. Eu sempre coloco nesse sentido. Então, ele assume muito essa responsabilidade. Aí nós temos uma controladoria já de médio porte, que daí o controller ele tem um time que envolve, que está com ele. Então, as responsabilidades, elas são as mesmas. Não muda. Porém, quando ele já é de médio porte, essas atribuições elas são divididas entre o time e a responsabilidade do controller ela passa a ser muito mais estratégica do que operacional. Só fazendo um adendo, quando você é solo ali, você atua sozinho, essas atribuições é o que você executa no dia a dia. A operação ela consome o seu tempo. Então, para você atuar de uma forma mais estratégica dentro da controladoria, ela é um pouco mais difícil, mas você precisa implementar algumas estratégias ali internamente para você entregar um serviço de mais qualidade. Agora, quando você tem um time, você consegue desenvolver essas demandas, essas responsabilidades, mas elas são divididas. Ou seja, você divide entre o seu time e ali demandas mais estratégicas mesmo fica na sua responsabilidade. Seja você de uma controladoria de médio ou de grande porte, a visão sempre vai ser assim, atuar de forma mais estratégica o possível. Agora que você entendeu o que é uma controladoria, que é o episódio 1, no episódio 2 nós falamos o que a controladoria faz, as responsabilidades e atribuições desse setor. Agora nós vamos trazer uma visão sobre quais são os impactos que a controladoria ela traz
para o escritório e para o departamento. Qual é o resultado positivo que ela traz, o que o escritório ganha com essa visão, com esse setor que tanto apoia, que tanto é estratégico para o escritório e para o departamento. Então, se você gostou desse vídeo, entendeu mais aqui sobre o que é controladoria jurídica, o que ela faz, coloca aqui o seu joinha, compartilha com a gente, compartilha com a pessoa que ela tá em dúvida, não sabe o que é uma controladoria, compartilha todo esse nosso bate-papo de controller com esse profissional, com esse colega e coloca também o seu comentário pra gente saber se você tá gostando desse vídeo, se fez sentido pra você e não pare por aqui. Vamos para o nosso episódio 3 falando sobre os impactos de uma controladoria jurídica no escritório e no departamento.